Boa tarde, Luli. Boa tarde, Elizabeth. Sejam bem-vindas. Carlos Félix. Boa tarde, Carlos. Vamos aguardar mais uns 10 minutinhos. Estou esperando também nosso convidado, Bruno Kelly, vai participar. Lisandra entrou. Manuel Monteiro. Maria. Carlene Freitas entrou. O pessoal está chegando. Boa tarde a todos. Carlos Félix, ontem você participou da aula online. O tema foi pessoas que reclamam. O que você achou? Sônia Rubinstein entrou. Seja bem-vinda, Sônia. O que você achou da aula, Carlos Félix? Você ficou quietinho, você não perguntou, você não se manifestou. Queria saber a tua opinião. Achou muito boa. Ótimo. A próxima aula, o tema será pessoas tóxicas. Como identificar, como lidar com elas. Vamos ver como é que vai transcorrer a aula. Eu acredito que muito bem. E vocês, a turma de uma maneira geral participou bem. E essa participação enriquece a aula. E tem pessoas tóxicas. Depois está na fila, eu acho que é o poder do foda-se. Vai ser daqui a 2 quintas-feiras. Estamos aguardando também o nosso convidado. Um minutinho só. Liga pro Fábio, pede para ele falar com o convidado para me entrar aqui. Ah, pro Fábio falar com o convidado? Tá. Agora. Carlene, que bacana o que? Eu não sei, eu voei aí. Adriano entrou. Vai ser então as aulas, a sequência das aulas, se eu não me engano, são. A próxima vai ser pessoas tóxicas. A seguinte será o poder do foda-se. A outra será sobre gratidão. São aspectos importantes na nossa vida. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Marcelo Nassar entrou. Oi, Marcelo, tudo bem? E vocês que estão chegando aí, se quiserem participar do curso, é só ligar para o telefone, 9, Rio de Janeiro, 21, né? 9 91 16
1999. 1999. Prefixo 21, Rio de Janeiro. Manda um zap dizendo: quero participar do curso. Aí você vai receber as orientações. A Carlene diz: quero participar desse poder do foda-se, apesar de já ter colocado no automático. Boa, Carlene. Boa, gostei dessa. Agora você vai botar mais ainda no automático. Porque o foda-se não é um palavrão para mim. Do jeito que a gente usa uma palavrão, só pensa, não fala. Mas você evita tragificar as coisas. Sou muito grato, diz o Carlos Félix, pela oportunidade de participar das suas aulas. Muda a nossa percepção de uma realidade. Isso mesmo, Carlos. Quando muda a percepção da realidade, muda a tua realidade, porque cada um tem uma realidade individual, dependendo de suas percepções. E de certa forma, em muitos aspectos, nós pensamos muito mal, muito inadequadamente. E com nossos pensamentos construímos nossos sentimentos. E teve gente, até como Fábio Migliaccio, que pensando mal se matou. Mas era a realidade dele, a humanidade não presta, ninguém trata bem velho, etc. E se matou. Ele não tinha um motivo objetivo da vida real para se matar. Foi só uma percepção equivocada. O Carlos, se possível, amigos, participem. Chamar seus amigos para participar dessa aula, que é um benefício que vocês estão fazendo para eles. Essas aulas são muito benéficas. É uma ajuda que vocês estão dando a eles. E por falar em pedir a participação dos amigos, basta clicar aqui embaixo naquela asa delta. Clica ali na asa delta que você vai pedir, vai encaminhar, compartilhar com teus amigos essa live. O Adriano pergunta como faz para parar de pensar nos outros. Adriano, faz o curso porque esse tema é longo e será dado em várias situações, em aspectos diferentes. Faz o curso. Ivra, boa tarde. Vamos ver agora o que é Ivria. A Ivra escreveu agora. Tudo bem, boa tarde. Né? Ainda nas 5 horas, vamos esperar mais um pouquinho. A Ivria está compartilhando agora. Obrigado, Ivria. Quem quiser compartilhar, é só clicar naquela asa delta que está lá embaixo da tela. Dedeia Belli. Acho que o nome é esse. Você está junto, tudo junto, não dá para entender. A Luli pergunta se tem bolsa integral para quem chegou primeiro aqui na live. Luli, bolsa eu não tenho. Eu posso te arrumar uma máscara para você sair na rua. Uma bolsa não dá. Essa plataforma que eu dou aula é muito boa. É uma sala de aula real. É impressionante como é boa. E eu pago em dólar. E o dólar está subindo a beça. Eu pago uma mensalidade em dólares. Eliana Santos chegou, seja bem-vinda. Luiz Cláudio Carneiro também entrou. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Bom, 5 horas agora, mais ou menos isso, né? Eliana Santos entrou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz Cláudio, boa tarde. Na próxima live, que será terça-feira, estará com a gente o radialista, meu amigo, Fernando Sérgio.
Na outra sexta-feira, o grande infectologista Dr. Edmilson Vygotsky, uma autoridade nesse assunto de infecção, vírus, bactéria, pandemia, é um ícone nessa área. Vamos zap. O Márcio, meu filho, está chegando. Um beijo, filho, seja bem-vindo. Aí vai estar dizendo, oba, o que é aí? É o oba pro Vygotsky? Vamos lá. Armando entrou, seja bem-vindo. Esse Armando, deixa eu ver se eu... Pela foto, da foto é muito pequenininha. Oi, Alzira, seja bem-vinda. Alzira Celeste chegou. Alzira, você gostou ontem da aula? Você estava caladinha, não falou nada, você presta muita atenção. Na próxima vamos começar da aula, tirando as dúvidas da aula anterior. Eu estava explicando que a próxima aula vai ser pessoas tóxicas e a seguinte será sobre o poder do foda-se. O poder do foda-se é maravilhoso. Flávio Bessa entrou. Boa tarde, Flávio. Tem umas carinhas aqui que eu não sei para que serve. Eu vou clicar aqui. Se não me morder, vamos ver o que acontece. Não. É para botar ao vivo. Fábio Antônio entrou. Fábio, o convidado não apareceu, Fábio. Bom, vamos começar então a nossa live. Nós vivemos numa espécie... o Bruno chegou. Seu Bruno. Bruno está chegando. Já vi, Fábio, estou dando abertura para ele entrar. Oi, tudo bem, Bruno? Opa, doutor Embinder, como vai? Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na quarentena, né? Não tem jeito. Faz favor, Bruno, você é meu convidado aqui nessa live. Tem muita gente aqui que eu já conheço, algumas que eu não conheço, novas na primeira vez. Eu estava explicando que, desde a live anterior, que eu chamei o Maurício Menezes, cuja presença foi um sucesso, mas o Maurício Menezes é carta garantida, né? Aquele é sucesso sempre. E eu vou colocando convidados. O primeiro convidado foi o Maurício, o segundo é você. Na terça-feira que vem vai entrar o radialista Fernando Sérgio. Na outra sexta-feira, o infectologista famosíssimo, o Dr. Vygotsky, Edmilson Vygotsky. Você pode, Bruno, se apresentar para o nosso... só chama gente boa. Você pode, por favor, se apresentar para o nosso público? Você Lógico, pois não. Eu sou... Bom, meu nome é Bruno Kelly, eu sou administrador de empresa, sou corretor de seguros, estou formado em administração, pós-graduado em gerenciamento de riscos. Minha área de atuação sou professor da Escola Nacional de Seguros e sócio da Correcta. Minha área de atuação é basicamente na área de gerenciamento de riscos e análise de riscos de modo geral, além da parte de seguros que está diretamente linkada a isso, né? E dentro dessa tua especialidade, dessa tua atividade, quais são os vínculos que você está criando ou demandas que você tem em função da pandemia? Olha, são várias questões, tá, doutora Emília? Especificamente em relação à questão de seguros, especificamente, a turma tem perguntado muito em relação a seguro de vida. É a primeira
dúvida que surge, né? Será que a Covid-19 tem cobertura nas apólices de seguro de vida, especialmente? Na verdade, essa é uma questão bem controversa. Tecnicamente, do ponto de vista técnico, única e exclusivamente analisando os contratos de seguro, isso é risco excluído na grande maioria das seguradoras do Brasil. O que a gente notou é que recentemente, em função até de toda enfim, esse alvoroço todo em relação ao tema, o que a gente notou é que algumas seguradoras, aliás, a maioria delas hoje já está garantindo esse tipo de cobertura. Mas é importante que fique claro que isso é uma situação excepcional, é uma excepcionalidade essa cobertura. Se for pegar o clausulado do seguro, vai perceber que ainda existe a exclusão para esse tipo de situação. Corre o risco de haver um calote da seguradora? Não, nesse momento não, tá? Como você diz que está controverso, pelo que eu estou entendendo. Vamos lá, eu faço seguro de vida, eu morro. A minha família, o meu beneficiário, vai receber esse dinheiro? Ou é controversa esse recebimento? A maioria das seguradoras já se manifestou no sentido de pagar essas indenizações, mas num caráter excepcional. Isso não é uma coisa que, por exemplo, se amanhã aconteceu uma epidemia de ebola, por exemplo, obviamente que as seguradoras provavelmente não vão pagar, pelo menos não com essa facilidade toda. Mas isso, essa pandemia atual? Excepcionalidade. Nessa atual, a maioria já está pagando. Não corre risco delas quebrarem, se morrer muita gente, como está morrendo? Não acredito, tá? E eu explico, porque apesar do vírus efetivamente ele pode levar a óbito, sem dúvida nenhuma, ele tem uma característica que é a baixa letalidade. Então, é mais interessante para a companhia indenizar algo que, do ponto de vista técnico, não teria cobertura, do que ter o nome queimado no mercado, né? Porque, obviamente, uma seguradora que viesse a não pagar uma indenização relativa à morte por Covid-19, isso, obviamente, seria alvo de uma série de publicações, inclusive da imprensa, o que certamente ia afetar absurdamente a imagem da companhia. Se eu der uma de esperto, for diagnosticado com Covid e fizer o seguro, apostando que eu vou morrer, e eles apostam que eu não vou morrer, eu estou coberto ou tem uma carência? Vamos lá. Algumas seguradoras, como eu falei, a maioria das seguradoras já indeniza Covid. Algumas delas imputam carência. Agora, tem seguradoras que estão trabalhando cobrindo sem carência também. Né? Obviamente, aí tem que fazer uma avaliação de qual companhia que você esteja contratando. Mas, numa hipótese de não haver carência, cai numa outra discussão que também é bastante discutível, que é a questão da pré-existência, que tem muita relação até com planos de saúde, né? Todo mundo já deve ter tido alguma familiaridade em relação a essa nomenclatura por plano de saúde. Mas nos seguros de vida tem essa discussão de pré-existência especificamente para cobertura de morte. Então, se você morre por uma doença que você já tinha previamente, isso, obviamente, seria risco excluído, né? Na gíria, tentando fazer uma brincadeira, a gente fala que é mais ou menos como fazer o seguro do carro batido, né? E, obviamente, não faz sentido. Ou do carro já roubado. Também, teoricamente, não faz sentido a seguradora pagar por isso. Mas a discussão de pré-existência tem um limite técnico que é bem sutil, que é o seguinte: em que momento que você sabe que você tem efetivamente uma doença? Esse é o ponto, porque a pré-existência só se caracteriza quando eu efetivamente tenho um diagnóstico médico. Se eu tenho sintoma, mas eu não tenho um diagnóstico médico, eu não posso afirmar que eu tenho a doença. Né? Quem efetivamente tem condição de afirmar se eu tenho ou não é o médico. Eu estou na dúvida, Bruno. Eu queria deixar uma viúva rica, mas eu estou na dúvida. Vale a pena morrer, não vale a pena morrer? O que eu faço? Morrer nunca vale a pena, doutora Emília. Nunca. Morrer nunca vale a pena. Nesse caso aí, se já existe, se já tem a doença, eu acho que é complicada a contratação, porque a chance de não receber é grande. Mas como é que eles sabem que eu não teria a doença? Eu estou na fase inicial. Como é que eles podem provar que eu já estava doente?
Normalmente relatório médico, né? Dependendo da característica da doença, a COVID ela tem essa característica, né? Que ela se instala e se desenvolve muito rapidamente. Então, isso dificulta qualquer discussão em relação à pré-existência, né? Por isso que as seguradoras estão imputando, a maioria delas está imputando carência para quem aceita a COVID, aceita com carência. Essa é a questão. Porque senão tem muito esperto. É justamente para esperto. fugir dessa turma. Tem muito esperto que quer deixar a viúva rica. Tem. Minha mulher vai ficar triste. Depois que acabar a live, eu vou falar para ela. Sem chance. Pelo seguro de vida, não. Que seguros têm aumentado a procura, além do de vida, que você já explicou? Outros tipos de seguros as pessoas buscam? Por exemplo, como está muita gente em casa, elas fazem seguro de acidente doméstico? Sem dúvida. Especificamente em relação à residência, a gente tem percebido um aumento também na procura por seguros de residência, o seguro residencial, o seguro da casa, né? O seguro residencial, ele, por definição, ele é um seguro de danos materiais, ou seja, são danos que venham a ocorrer ao seu imóvel ou a bens que você possua dentro de casa. A cobertura principal, e que preocupa a maioria das pessoas, obviamente, que é a cobertura de incêndio, né? É aquela que traz os maiores prejuízos. Então, quando eu tenho muita gente dentro de casa, ou mais tempo dentro de casa, obviamente que a chance de acontecer algum tipo de acidente aumenta e aumenta significativamente. Principalmente com criança, né? Com criança, principalmente. A gente vê hoje... Exatamente, porque a criança ela é inquieta por natureza, né? Então, ela está sempre botando o dedo onde não pode, de repente vai na cozinha, a mãe esquece uma panela no fogo, com o cabo para fora, a criança vai lá e puxa aquilo, ou ainda vai lá na tomada, bota o dedo lá no buraco da tomada, enfim, são situações que têm que ser muito bem avaliadas pelos pais, né? Tem que se ter um cuidado muito grande nesse momento. Os meus 2 filhos estão presentes aqui na sala, tanto o Márcio como o Rony. O Márcio está perguntando, o estudo de gerenciamento de risco já prevê o aumento das pandemias mundiais? Olha, esse é um assunto que está em discussão, sim, tá? Na verdade, se a gente for parar para pensar, casos de epidemia, a gente teve alguns nos últimos anos. É porque não chegou aqui no Brasil, né? Além da Covid, a gente teve outros casos a SARS, né? De SARS, que é o mesmo grupo, mesma família do Covid-19. A gente teve a SARS, é outro coronavírus. Teve a MERS também. Exatamente. Teve a MERS. E a gente teve outros vírus que, principalmente na África, tiveram uma disseminação um pouco mais rápida, mas que não saiu de lá, que foi, por exemplo, o caso do Ebola, né? A característica é que cada vírus tem um índice de letalidade diferente. O Ebola, por exemplo, tem um índice de letalidade bastante alto quando a gente compara, por exemplo, com o Covid-19. O Covid-19, O Covid-19, o nome do Covid-19 é coronavírus 2019. Disease dos versos. Disease é doença. É disease do inglês. E 2019. É como se fosse um carro, modelo 2019, modelo 2020, né? O vírus vai evoluindo. É por aí. O que acaba com a teoria do criacionismo. É verdade, é verdade. A Lúcia Garganta, uma fiel espectadora nossa, ela diz que tem duas moças maiores, eu acredito, filhas. E se eu fizer o seguro, quando elas serão cobertas se eu morrer? Bom, elas serão cobertas se você morrer primeiro, né? Mas as condições de Covid, o Bruno acabou de explicar que é discutível. Se você tiver a doença, o seguro provavelmente não pagará. Entrou alguém aqui com um nome que parece até... esse nome aqui tem que ter um linguista para traduzir. O Fábio está me chamando a atenção que já se passaram várias perguntas. É difícil mexer nessa tela aqui para correr a lista de perguntas. Deixa eu ver aqui.
esse nome, Aoxo, Moxo, bababá, eles, um desequilíbrio ecológico ambiental seria talvez o vetor desse vírus? Pergunta dele. É difícil afirmar isso, tá? Porque, na verdade, quando se discute a questão ecológica, obviamente que esse vírus ele foi resultado, pelo menos é o que se estuda, né? E é hoje a teoria mais plausível, pelo menos no momento, é que a gente tem determinados vírus que só atacam que só são transmissíveis em determinadas tipos de animais, né? Por exemplo, no caso do Covid especificamente, ele era um vírus que ele vinha da família dos morcegos e acabou sendo um daqueles mercados de animais da China. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, mas aquilo é uma coisa complicadíssima em termos de higiene, para falar o mínimo, né? Então, houve uma contaminação entre, teoricamente, morcegos e possivelmente porcos e até cobras. E como o chinês come de tudo, nessas intercorrências, esse vírus ele sofreu mutações e acabou efetivamente se tornando transmissível aos humanos, né? Então, a gente vive hoje essa situação que você tem um vírus que ele é altamente contagioso por essa característica, tem outros vírus que não são tão contagiosos, mas que o índice de letalidade é maior. O Covid-19, especificamente, ele tem essa característica de alto índice de transmissão, porém baixa letalidade, perto dos outros vírus, né? E por essa característica é que a gente percebeu essa pandemia mundial. Isso alcançou globalmente praticamente o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, doutora Embender, o primeiro caso relatado de Covid que a gente tem notícia na China foi no final de dezembro. Se não me engano, foi no dia 31 de dezembro, noite de Réveillon. Em março, praticamente 3 meses depois, esse vírus ele já tinha alcançado mais de 203 países no mundo, quer dizer, praticamente o globo inteiro. Então, perceba como é que a velocidade de transmissão é muito grande, é uma característica do Covid-19. Nem vamos falar do carnaval aqui, né? Nem vamos falar do carnaval com Covid por aí. Sim. Sem dúvida. Então, tem uma série de questões, né? E aí, tem muita gente até que está politizando essa questão do vírus. Eu não queria entrar nesse mérito. Não, nem também não estou. Só estou dizendo o quê? Não estou politizando. Mas eu sou contra politizar na psicologia. Mas o carnaval deve ter sido uma orgia, um banquete para o coronavírus. Pois é, essa é uma discussão que se faz, porque na medida em que a transmissão do vírus é pela saliva e pelas mucosas, de modo geral, e, né, pelas gotículas, como os técnicos aí gostam de falar, o carnaval é um prato cheio para isso, né? Porque você tem muita aglomeração e tem uma beijocação danada, né? Então, é complicado isso mesmo. Ainda faz campeonato para ver quem beija mais, tanto as garotas como os rapazes. É verdade. É verdade. Entrou aqui a minha belíssima cliente, Marina Valverde. Um beijão, Marina, com saudade. Beijo nas suas irmãs também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Chinês come qualquer coisa que se mexa. Qualquer coisa mexeu. É verdade. Ele come e às vezes come vivo. No cozinha. É verdade. Não, tem hoje. Pode falar. Muitas vezes, aliás, eles comem vivo. Existe hoje um movimento que começa, né, e obviamente a China é o objeto disso, no sentido de que se fiscalize melhor esses mercados na China, né, que isso seja proibido. Né, a proibição é complicada, porque tem um elemento político interno lá na China que é bem difícil em relação a isso. Mas, e também a cultura, né? Já tem. É exatamente a questão cultural. Exato, então é difícil essa mudança. Essa mudança não é tão simples quanto parece, mas eu acho que um mínimo de higiene, higienização desses locais e até a forma de você realmente manter esses bichos em cativeiro, esses animais em cativeiro, eu acho que tinha que ser realmente alvo de um estudo aí mundial, né? O meu filho que está aí presente, o Márcio, os dois estão, um deles, o Márcio, é piloto e viaja muito para o mundo todo. Ele disse que na Índia ele não tinha coragem, ele só comia no hotel, só bebia no hotel, sabe? Porque o índice de higiene era baixíssimo lá.
Ele disse que aquele rio lá, É verdade. Ganges, era quase um esgoto. Nosso canal do Mangue era luxuoso. Então ele disse que é muito aversivo. Um outro cliente meu, que era dono de uma das fábricas da Coca-Cola aqui no Brasil, ele disse que na Índia ele só bebia Coca-Cola, porque ele tinha certeza da qualidade da água que entrava na bebida. É verdade. Me diz uma Na China coisa. E na Índia também, né? A China, a Índia é pouco higiene. A Índia, a China não se fala nem higiene alimentar, nada disso. Eles desconhecem isso. O Fábio Antônio pergunta que tipo de seguro para os filhos que estão no exterior nós devemos ter. Vamos lá. Se essas pessoas estejam morando fora do Brasil, têm residência fora, é complicado a gente pensar numa contratação de seguro aqui para cobrir lá fora em caráter definitivo. Né? O que a gente tem, em caso de pessoas fora do Brasil, são viagens de turismo e que você tem a data para ir e tem a previsão de volta também. Nesse caso, o seguro mais adequado para isso são os seguros viagem, que a gente vê muita gente contratando aí, é uma coisa até que em alguns países da Europa, inclusive, isso é obrigatório, você só entra com um seguro viagem contratado. Então, mesmo numa situação de pandemia, a melhor opção seria um seguro viagem. Tá, aquele nome complicado que eu não consigo ler, eu teria que fazer um curso de 1 ano e meio para ler o nome da pessoa. Ele faz a pergunta interessante, ele ou ela. A globalização, o deslocamento rápido das pessoas para várias partes do mundo seria um dos principais fatores que contribuíram para a rápida disseminação do vírus? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, obviamente, pela característica desse vírus especificamente, né, que você tem a questão da proximidade física para pegar, para ser contagiado, sem dúvida nenhuma, a globalização ajuda. Né? Hoje a gente tem a seguinte característica em relação, quando a gente fala em globalização, é importante ter em mente que as pessoas hoje eles estão a um voo de distância de qualquer lugar do mundo. Né? Pegar um país de proporções continentais, como é o caso do Brasil, você está 2, 3 horas praticamente de qualquer lugar do Brasil, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das escalas, mas a mobilidade é muito grande, né? A mobilidade é muito grande. Exato. E o avião, especificamente o avião, pela característica da aeronave, o aspecto de construção dela, aquilo ali é um prato cheio para a disseminação do vírus, né? Porque o ar ali ele é reciclado, então você tem essa possibilidade de infecção, às vezes, de uma aeronave inteira. Outra pergunta do Márcio. A pandemia zerou o roubo de automóveis? Ótima pergunta, tá, Márcio? Olha, zerar não, mas a gente percebe, sem dúvida, uma queda no índice de roubos. Não só do índice de roubos, mas também do índice de acidentes. A gente tem percebido no mercado uma redução desses números, o que é extremamente positivo. Mas, obviamente, que isso é uma situação excepcional, porque a gente tem hoje aí algo em torno de 70% a menos das pessoas circulando na rua, né, em determinados estados mais, outros menos, mas, de modo geral, essa pouca quantidade de carros circulando, ou essa menor quantidade de carros circulando, sem dúvida nenhuma, impacta e facilita melhor os resultados, não só da crise econômica para os ladrões. Os ladrões estão em crise econômica. Mas ainda estão roubando, hein? A gente tem registrado aí alguns casos de roubo. Tá. O Márcio está livrando a cara aqui. Quem quiser para a Índia, pode ser cerveja, também pode beber lá. Então, espinguço, Certo. O Adriano pergunta, seguros na área de turismo nessa hora, como é que está? Vamos lá. Cara, mesma situação que a gente falou dos seguros de vida. Tá? Se for olhar do ponto de vista técnico de contrato de seguro, a pandemia é risco excluído. Mas também, a exemplo do que aconteceu com as seguradoras de vida, a turma que trabalha dentro de seguro viagem também está abrindo exceções para o coronavírus. Aquele nome complicado é o Marcelo da Pavuna. Ele pede 1000 perdões, doutora Emília. Meu nome é Marcelo. Eu sou da Pavuna, Rio de Janeiro, sou seu fã. Marcelo, não peça perdão. Você pedir perdão, você está se colocando numa posição inferior à minha.
eu poderei te perdoar ou não. Feito aqueles imperadores romanos que faziam assim quando acabava a luta na arena, ou assim, né? Sapacito muito que o senhor não tem entendido meu codinome aí. Não peça perdão, não, que está enchendo a minha bola. Mas eu estou com o ego bem administrado hoje. Vamos lá. Seja bem-vindo, então, Marcelo. Deixa eu ver aqui outra. Tem perguntas aqui. A aula de quinta-feira é boa porque é ao vivo. Para o gerenciador de risco. Eu estou vendo aqui. Para o gerenciador de risco, o fechamento total das fronteiras municipais e estaduais é importante? É a pergunta do Fábio. Essa pergunta é muito boa, tá? Inclusive tá muito em discussão hoje em dia. A gente tem alguns estados, e Niterói até recentemente fechou também, né? Quer dizer, aliás, a partir de segunda-feira, melhor dizendo. Essa questão de fechamento de fronteira, ela na verdade é uma solução. A gente não pode afirmar que isso é uma solução, né? Essa clausura, entre aspas, não pode ser nunca uma solução. O que a gente tem hoje em dia, e isso é que é o mais importante, é que pelo fato do vírus ser um vírus muito novo, a gente não sabe exatamente como é que ele se desenvolve efetivamente. A gente tem várias correntes, né? A gente percebe que na maioria das vezes ele se instala na região dos pulmões, mas já tem uma outra corrente defendendo que ele, na verdade, ele tem um elemento sanguíneo nisso. Então, ele é um vírus novo. Ninguém sabe exatamente muita coisa sobre ele. A gente está meio que aprendendo fazendo. Né? Os médicos, a medicina está aprendendo fazendo. Então, em relação a essa questão do fechamento, na verdade é uma situação excepcional, onde você, no desespero, você tenta reduzir o índice de infecção. É isso que o pessoal está tentando fazer. Quando você fecha essas fronteiras e o lockdown aí que a gente tem visto, tem sido muito falado recentemente, o objetivo disso é simplesmente tentar conter a infecção. Não é que as pessoas vão ficar melhores, não é que as pessoas vão ficar curadas, não é isso. Para isso não tem cura, né? Pelo menos por enquanto. Mas o objetivo é realmente conseguir o tal do achatamento da curva que os médicos falam, né? Na hora que você consegue diminuir a velocidade de infecção, você vai ter condição de tratar melhor essas pessoas. Porque, de outra forma, se você tiver uma infecção muito generalizada, o sistema de saúde, não só o público, mas também o privado, ele não vai ter condição de atender. E aí é o tal do colapso que a gente tem ouvido falar muito na televisão. Já estamos muito perto, já estamos muito perto. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o objetivo, pensando em gerenciamento de risco, o objetivo é único e exclusivamente de reduzir a velocidade de infecção. Não há nada diferente disso. E como alternativa, no momento é a única alternativa que tem. Obviamente, se a coisa chegar aos níveis mais alarmantes, que pelo jeito as coisas estão chegando a esse bem perto disso, pelo menos, né? Uma pergunta minha. Muita gente está perdendo emprego, não consegue abrir a loja, etc. Tem algum tipo de seguro para essa perda de renda? E se tem, quais são as alternativas? Ouviu? Em relação... Deixa eu ver se eu entendi direito, que deu uma picotada. O senhor está falando em relação às lojas que fecharam, né, por conta do decreto governamental. As lojas, como é que os funcionários... essa questão da perda de receita? E muita gente, dentista, cabeleireiro, um montão de gente que tem que ter um contato direto com o paciente, com o cliente, está perdendo renda. Tem seguro para isso? Como é que é isso? Vamos lá. Tem. A boa notícia é que tem, principalmente para o profissional liberal, tá? Existe um seguro chamado seguro de áreas por incapacidade temporária, tá? Ela é uma cobertura que vem agregada aos seguros de vida, né? Ela é meio que uma cobertura adicional dentro de uma pólice de seguros de vida. Essa cobertura, esse tipo de seguro, ele cobre caso... Normalmente ele é focado no profissional liberal, como eu falei. Ele cobre caso o profissional liberal fique impedido de exercer a sua atividade por força de uma doença ou um acidente. Então, obviamente que a situação do Covid se enquadraria dentro de doença, né?
E aí cai naquela questão, poxa, mas é doença, mas é epidemia é risco excluído. Algumas seguradoras, como eu disse, já estão pagando, inclusive, a cobertura de diária por incapacidade. Essa Nem todas, incapacidade não é física, é incapacidade social, não é? Não, é incapacidade decorrente de uma doença ou um acidente. Mas não de uma crise econômica. Não, isso não. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não tem seguro que cubra. Por quê? A explicação, na verdade, é relativamente simples. Os seguros, eles cobrem situações inesperadas e situações pontuais. Esse é o objetivo de uma seguradora. Quando você tem uma situação de uma pandemia, onde a coisa fica absolutamente generalizada, e não só a pandemia, mas o caso de uma guerra ou algo do gênero, onde a situação se generaliza, isso deixa de ser um risco privado e passa a ser um risco governamental. Então, nesse sentido, cabe ao governo efetuar o tratamento. Por isso que a maioria das seguradoras exclui esse tipo de cobertura. O Armando, ele está fazendo uma pergunta muito interessante. Eu não sei se está na sua área de conhecimento. Se não tiver, eu vou guardar para quando o Migovski, o infectologista, estiver aqui, na próxima sexta-feira. Vamos lá. A pergunta do Armando é a seguinte. A Índia tem a população de mais de 1 bilhão de habitantes. E a falta de higiene é total. Concordo com o Armando. Como a transmissão lá é mais baixa do que no Brasil? Será que tem a ver com o clima? Pois é, essa é uma das perguntas que a gente não tem resposta, tá, irmão? Pelo menos não eu na minha área. Agora, a gente tem algumas conjecturas, tá? Uma questão que pode impactar em relação a isso é a dificuldade de informação. A gente sabe que, inclusive isso foi muito noticiado, né, que a China teria omitido informações em relação ao número de infectados, essa coisa toda. Obviamente que o regime político da China é diferente do regime da Índia, mas até por essa questão, essa dificuldade que existe em relação à própria população, a população da Índia, realmente tem muita gente que vive realmente abaixo da linha da pobreza, né? Então a dificuldade de informação ela não circula com a velocidade que a gente gostaria e algumas informações elas acabam se tornando desencontradas e pouco confiáveis. Então é difícil a gente tomar por verdade absoluta também tudo que vem, tudo que chega aos nossos ouvidos, né? Aqui em português e aqui e também acontece em vários casos, você está falando de subnotificação. Sim. Os dados não chegam aos canais oficiais, ou se chegam, não são divulgados. É subnotificado. Por exemplo, aqui no Brasil, o índice de suicídio é maior do que o notificado, porque as autoridades, até por pena, por humanismo, por alguma coisa, se a pessoa pulou da janela, causa morte, fratura do crânio, não omitiu a morte voluntária, o suicídio, para receber o seguro, para não constranger a família. E também deve ter muita subnotificação. Pessoas morrem em casa. Sem dúvida, né? Isso de fato acontece. Aqui ainda tem um agravante, que é a questão da dificuldade dos exames, dos testes, né? A gente tem muita gente sendo testada. Isso, obviamente, que ajuda em relação à questão das subnotificações. O Fábio pergunta se existe diferença entre o seguro para carro, feito como uma seguradora, e feito como uma associação. Essa pergunta é muito boa, tá? Tem toda a diferença, tá, Fábio? A começar pela própria segurança da operação. Quando a gente fala num seguro, numa operação de seguro, onde tem uma seguradora efetivamente garantindo aquela operação, existe todo um arcabouço legal que protege os clientes de uma seguradora. Seja a constituição de reservas técnicas, que toda seguradora tem que constituir, seja o próprio Código de Defesa do Consumidor, que obviamente as seguradoras, numa relação de consumo com os seus segurados, têm que obedecer, e o Código de Defesa do Consumidor é, sem dúvida nenhuma, um instrumento muito importante no sentido de tentar igualar aí as forças no caso de uma demanda judicial. Quando a gente fala de uma associação de proteção veicular, né, que são algumas empresas que meio que se travestem do papel de seguradoras, mas que não são seguradoras, é bom que se diga,
essas empresas, o modo de operação delas, teoricamente falando, do ponto de vista de operação, é muito parecido com o de uma seguradora. A diferença está em, primeiro, elas não têm nenhum tipo de respaldo, nem fiscalização do órgão fiscalizador de seguros no Brasil, que é a SUSEP. A SUSEP não fiscaliza esse tipo de empresa. Segundo, essas empresas, elas não têm nenhum tipo de constituição de reserva técnica, não existe nenhuma obrigatoriedade de constituição de reserva técnica, o que implica dizer que se uma seguradora quebra, eu tenho uma reserva técnica que vai ajudar a garantir aqueles segurados que eventualmente tenham sinistros mesmo depois que ela tenha quebrado. Uma associação de proteção veicular não tem isso. Bruno, essa reserva técnica seria o IRB? Não tem nada a ver com IRB. IRB é resseguro, é uma outra questão. A gente está falando de, basicamente, o dinheiro que as seguradoras guardam. Resumidamente é isso. Quer dizer, de cada R$100 que elas arrecadam de prêmio, né, de preço que elas arrecadam dos seguros, elas guardam, separam um pedaço que elas não podem usar. Isso vai para uma reserva financeira que, em caso de uma situação de dificuldade financeira, vai servir para isso. Uma associação de proteção veicular não tem nada disso. Então, você não tem nem a quem reclamar, porque até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, ele não pode ser invocado numa situação de associação de proteção veicular. Por quê? Porque o vínculo, quando você contrata, se associa a uma associação, sem querer ser redundante, mas quando você se associa a uma empresa dessa natureza, a sua relação com ela não é de consumo, é de associado. Você é sócio daquilo. E, obviamente, você vai participar se por acaso houver um prejuízo. Então, você não pode nem invocar o Código de Defesa do Consumidor, porque não é uma relação de consumo. Indo direto ao ponto quanto a seguro pela associação, é fria? Eu não aconselho. Eu, particularmente, não aconselho. Já tive aí, todo mundo que me pergunta, essa é a opinião do Bruno, eu realmente acho que não vale a pena. E até financeiramente nem vale tanto a pena, tá? O pessoal diz, mas é muito mais barato a associação. Sim, tem que ser mais barato, porque afinal de contas não tem nenhum tipo de fiscalização, então, obviamente, também não paga, né? Com preço. E também não paga, tem dificuldade de recebimento. A gente tem vários casos aí de gente reclamando. O Bruno, o Rony está perguntando, Rony é meu filho também, esse risco dessa quantidade... Vamos lá. Esse risco dessa quantidade de indenizações por morte não era previsto. Gente, parece que eu não sei ler, mas eu sei, só não consigo ver o letreiro. Não era previsto nem pelas seguradoras, nem por ninguém. Deixa eu ver não aqui. Era, de fato, é verdade. Será que a contratação dos seguros ficará mais cara a partir de agora? Uma boa pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, isso tem uma resposta muito clara para isso, tá, Rony? Especificamente por causa do coronavírus, não acredito. Porque, como eu falei, o índice de mortalidade dele, o índice de letalidade é muito baixo. Então, isso não acredito que impacte muito o resultado das companhias. Agora, existe um movimento no Congresso Nacional de que seja lei que toda seguradora tem que cobrir epidemias e pandemias. Isso efetivamente passando, o que vai acontecer é que as seguradoras vão ser obrigadas a cumprir, porque afinal de contas é lei, tem que cumprir. Só que eu vou ter que repassar esse custo para alguém. Eu, como seguradora, vou repassar esse custo aos meus segurados. É matemática, né? Não tem segredo. Se o risco aumenta, o preço do seguro aumenta da mesma forma. A mesma coisa o contrário. Se o risco cai, o preço do seguro tem que cair. O Carlos Félix está espantado. Carlos Félix está precisando de seguro de vida. Ele, caramba! O seguro do meu carro é de cooperativa. Carlos. Espera vencer e vai para uma seguradora. Eu tenho algumas restrições, tá, Carlos, em relação à cooperativa, particularmente. Tá. Outra pergunta. Aumentou o número de acidentes domésticos com a pandemia, com mais gente em casa por muito mais tempo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim. E a explicação é simples, o senhor mesmo já deu a explicação. Muita gente em casa por mais tempo,
muitas vezes sem ter o que fazer, né? Porque às vezes acontece, você fica lá realmente sem muito o que fazer. Tem gente que acaba inventando moda, né? E acaba, por isso aí, realmente criando uma situação de risco dentro de casa, até as situações corriqueiras que a gente está acostumado, como eu citei, principalmente para quem tem criança. Isso realmente aumenta muito. Muita gente fazendo produção independente de vídeo cassetada, né? Se arrebentando por aí. É verdade. Uma questão interessante até em relação à questão das domésticas, especificamente, acidentes domésticos, principalmente em relação aos idosos, né? Porque os idosos, naturalmente, eles já têm uma propensão em relação à queda, pela questão da idade, equilíbrio, aquela coisa toda. E quando você passa ainda mais tempo em casa, por incrível que pareça, a maioria dos acidentes com idosos, e que obviamente acabam acarretando em morte, eles ocorrem dentro da residência. Né? O pessoal pensa, porque na rua é que é o risco maior. Não, no caso dos idosos, o risco é principalmente dentro de casa. Tanto eu como minha esposa somos terceira idade. E temos uma queda de braço aqui duradoura, que ela quer botar mais tapete. Eu digo, não vai botar. Porque é um objeto perigoso para idoso. Idoso já não levanta o pé tão bem. É mais propenso a tropeçar. Então, não vai botar o tapete. Ela, mas é só o tapetezinho. Eu digo, basta para cair. E não é só o tropeçar, doutor. Muitas vezes o tapete que escorrega. Se você não tiver aquela base de borracha que o pessoal costuma botar embaixo do tapete, o tapete simplesmente solto em cima do taco, por exemplo, do chão de taco, ele tende a escorregar bastante. Então, é importante ter, sim, aquele tapetinho de borracha que se coloca embaixo do tapete, entre o tapete e o piso, né? E banheiro também, tá? Banheiro é muito perigoso. Banheiro também é bem eu tive um parente que morreu. Caiu na banheira, tomando banho, bateu com a cabeça na banheira. O Márcio está dizendo que Nova York divulgou que muita gente se contaminou ficando em casa. Ele pergunta, isso procede? A Lúcia Garganta acrescenta, minha mãe se contaminou também em casa. Vamos lá. Essa questão ela é uma estatística que surgiu agora, essa semana, do governador de Nova York, do estado de Nova York, não foi prefeito de Nova York, foi governador do estado, onde ele soltou essa estatística que causou muita estranheza a todo mundo, né? O pessoal realmente ficou muito surpreso, porque quando a gente fala em lockdown, as pessoas têm que ficar em casa, a questão da contaminação dentro de casa acaba sendo algo realmente preocupante. Bom, em teoria, na verdade, essa é simplesmente uma estatística, ainda não tem um estudo aprofundado em relação a isso, mas o coronavírus ele tem a característica que é um período de incubação que não é tão curto assim quanto se imagina. Né? Normalmente, com de uma semana a 14 dias, é o período que ele normalmente começa a se manifestar. E é quando você começa a sentir os sintomas. Então, eventualmente, as pessoas acabam saindo da rua, mesmo que seja numa situação excepcional, ou alguém que esteve na rua entra em casa, às vezes um entregador de qualquer coisa. Então, você acaba pegando em casa também. Essa situação pode acontecer. O número chamou muita atenção, porque, se não me engano, ele falou em 66% de infecções dentro de pessoas que vinham mantendo a quarentena, né? Isso é que chamou a atenção. Última pergunta. A gente ainda não tem uma resposta efetiva para isso, mas tem algumas conjecturas. Eu estou gostando muito dessa tua entrevista, você é muito bom. Uma última pergunta, e eu, como pai coruja, vou botar a pergunta do meu filho que está aqui, o Rony. O índice de letalidade é baixo, mas o índice de contaminação é imenso, gerando um número absoluto de sinistros muito grandes. Será que isso não será levado em conta no custo do seguro? Essa é que é a questão. Vamos lá. Depende do seguro que a gente esteja se referindo. Se a gente estiver falando de um seguro de vida, onde eu só indenizo pela morte, o índice de infecção para mim é irrelevante desde que a pessoa não morra. Pensando de ordem bem fria, como pensaria uma companhia de seguro. E o índice de letalidade desse vírus, ele não é alto, principalmente quando comparado a outros tipos de doença. E outras doenças até do dia a dia, né? Cardiopatia, etc, que a gente tem aí no nosso dia a dia, já existiam antes do vírus. Então, pensando em seguro de vida, o impacto é pequeno. Agora, para seguro saúde, aí sim o impacto é bem significativo. Não foi à toa que o próprio governo federal autorizou as companhias de seguro... Olha, estou ouvindo. Não,
É porque nosso tempo está esgotando e o Instagram é implacável. O Instagram não faz seguro, não. Ele mete a faca, mete a tesoura, corta a entrevista, corta a live. Não, eu falo muito. Ah, não, você fala bem. Fala o que precisa. Tanto é que a Nair está te dando os parabéns, dizendo que é muito esclarecedor, e ela pede para você deixar um contato profissional. Se você fica à vontade. Perfeito, Lógico, não tem problema nenhum. Eu sou sócio da Correcta Seguros, né? A gente, através do site correcta. Pode repetir. Correcta, CORRSTA. A Correcta, ela tem tanto o Instagram aqui, a correcta.auto, você vai encontrar no próprio Instagram, ou o nosso site, que ele está aí aberto para quem tiver dúvida. É o www.correcta.com.br. O Márcio está dizendo que foi uma ótima entrevista, ótimo nível. Obrigado, filho. Obrigado, Márcio. Então, agora, eu pediria a todos que clicassem nessa asa delta para compartilhar com os seus amigos essa live. Essa live fica no ar por 24 horas no Instagram e possivelmente amanhã, ou no máximo depois de amanhã, vai estar no meu YouTube, canal do Psicólogo Einbinder, essas explicações ótimas que o professor Bruno Kelly deu. Lembrando a vocês que eu estou dando um curso de psicologia para leigos. Esse curso tem algumas pessoas aqui na sala que estão fazendo, gostaram muito. O Carlos Félix, Alzira, outras pessoas. Ainda está em tempo. O curso é toda quinta-feira pelo Zoom. Vocês entram em contato. O Rony, pode escrever meu telefone, por favor, filho? Vai aparecer na tela aí o Zap. Vocês podem entrar em contato com o Zap para fazer o curso. A aula anterior foi sobre pessoas que reclamam muito. E a próxima aula vai ser pessoas tóxicas. A outra aula também serve para o corretor de seguro, o poder do foda-se. Me machuquei. Foda-se. Ótimo tema. Mas, para compensar, a outra aula será sobre gratidão. Então o Rony já colocou... Já tem tudo a ver, você vai ficar meu aluno, né? Sem dúvida. O Rony já colocou aqui o telefone para entrar em contato via Zap. O poder do foda-se é ótimo, mas as pessoas chamam atenção porque é pornográfico, é marqueteiro. Mas você não fala foda-se, você apenas pensa. Você não cria uma tempestade no copo d'água, não transforma um grão de areia numa montanha. Às vezes acontece um probleminha, você fica desesperado. Você olha para mim e fala, foda-se. Pronto. As coisas só têm a importância que nós lhes atribuímos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Marcelo, cujo nome juntou todo o alfabeto de várias línguas. Muito bom. Eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer particularmente ao professor Bruno Kelly. Não esperava uma entrevista tão boa. Não esperava, sinceramente. Obrigado. Fui surpreendido positivamente. A Cleide diz que está precisando dessa do... A Cleide é toda educadinha. Precisando dessa do F, tá? Se não quiser falar o palavrão, você bota dane-se, aperta a tecla F. Eu vou dar sinônimos. Então, agradeço a presença de todos. Podem participar do meu curso ainda, tem tempo. Esse curso dura mensalmente, muda... Bom, depois eu explico na hora que a pessoa entrar em contato, porque o Instagram vai nos cortar. Muito obrigado a todos. Professor, se cuide. Todos aí se cuidem, é o meu desejo. Fiquem muito bem e fiquem na paz. Um beijo. Tchau. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos. Um grande abraço. E lavem as mãos e fiquem em casa, por favor. Tchau.